Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Espero que tenham tido aí um ótimo final de semana. Hoje eu vou dar as orientações dos exercícios que vocês deverão fazer hoje, beleza? Bom, na nossa videoaula passada, videoaula, ou seja, a última aula em vídeo que eu postei na plataforma para vocês assistirem, eu expliquei sobre o Simple Past, beleza? Então, se você não assistiu essa aula sobre o Simple Past, eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição do YouTube, tá? Se você estiver assistindo pela plataforma, vai estar na descrição aqui abaixo do vídeo no YouTube. Também vai estar o link em cima aí na descrição, beleza? Para vocês poderem assistir a videoaula sobre o Simple Past. E hoje nós faremos exercícios sobre o Simple Past. Tá muito fácil, tá muito simples. O Simple Past é um tempo verbal na língua inglesa que indica passado, ou seja, que uma ação aconteceu, ela começou e terminou no passado. É muito fácil e muito simples. Nesse vídeo da aula passada, da videoaula passada, eu explico passo a passo como que funciona, as regras, o que são verbos regulares, o que são verbos irregulares, beleza? Então não deixem de assistir esse vídeo da aula passada se você não assistiu ainda. Hoje eu vou dar as orientações dos exercícios que vocês deverão fazer. Peguem os livros de vocês de inglês, abram na página número 6. Nós temos aí o exercício número 1 na página 6, tá? Tá aparecendo aí no fundo para vocês na tela, prestem atenção. Number 1. Look at these sentences from the text and answer the following questions. Leia as sentenças abaixo, retiradas do texto, e responda as seguintes perguntas. Aí eu tenho aí um trecho de um texto, onde eu vou lê-lo agora, prestem atenção. E diz assim, olha, se lembra que na nossa aula ao vivo de quarta-feira da semana passada, a gente falou sobre inovações, sobre celular e tal, e tinha um texto que falava sobre a invenção do celular? Esse trecho foi tirado daquele texto que nós lemos na aula passada, na nossa aula ao vivo. Esse texto diz assim, olha, In 1973, Martin Cooper changed the world although he didn't know it yet. Motorola spent 3 months building a prototype, the company's first commercial cellular phone. Went on sale 10 years later. Cooper wanted people to have freedom. Reparem que nesse trecho que nós acabamos de ler, eu tenho alguns verbos aí em negrito, em destaque. Eu tenho change, eu tenho didn't know, eu tenho spent, eu tenho went e eu tenho wanted. Esses são os verbos em destaque. A tradução desse trecho, eu vou traduzir rapidinho, diz assim, olha, em 1973, o Martin Cooper, ele mudou aí o mundo, porém ele não sabia disso ainda. A Motorola gastou 3 meses construindo um protótipo, ou seja, o que seria um celular. O primeiro telefone comercial da empresa só saiu 10 anos depois. E o Cooper, ele queria que as pessoas tivessem liberdade. Cooper é o homem que inventou o aparelho móvel, ou seja, o aparelho celular. Ok, novamente, esse trecho tem alguns verbos em destaque. Eu tenho changed, eu tenho didn't know, eu tenho spent, eu tenho wanted e eu tenho went. Aí a letra A pergunta o seguinte, olha, Are these sentences about the present or past? How do you know it? Prestem atenção, a letra A pergunta o seguinte, essas frases acima, elas estão no presente ou no passado? Como que a gente percebe que elas estão no presente ou no passado, dependendo da nossa resposta? Então vocês irão prestar atenção e vão responder se está no presente ou no passado e dirão por que ela está no passado. Tá? Novamente, caso você não assistiu a nossa videoaula passada, assista, o link vai estar aqui na descrição, tanto do vídeo quanto aqui na plataforma, então não deixem de assistir porque é muito importante. Lá eu explico todas as regras do Simple Past. Na letra B, eu tenho a seguinte pergunta, olha. What do changed and wanted have in common? Prestem atenção. O que o verbo changed e wanted têm em comum, esses dois verbos? Reparem na escrita deles. O que eles têm em comum? Se você assistiu a nossa videoaula passada, você vai conseguir responder direitinho. E a letra C pergunta o seguinte, olha. Are changed, spent, went and wanted in the past form of which verbs? Eles são os tempos verbais de quais verbos? Aí aqui vocês irão colocar o changed, o spent, e o went e o wanted no presente, ou seja, vocês irão colocar as formas desses verbos no presente, beleza? Changed,
Spent, went e wanted estão no passado. Então aqui na letra C vocês irão colocar a forma desses verbos no presente. Beleza? Terminando aí a número 1, então, vocês irão para a número 2. Prestem atenção. A número 2 pede o seguinte. The sentences from the text are in the simple past. As sentenças aí do texto, elas estão no simple past, que é o passado simples. Changed and wanted are regular verbs. Changed e wanted são verbos regulares. While spent and went are irregular verb. Enquanto o spent e o went são verbos irregulares. How about the following verbs? Are they regular, are, or irregular? I. Prestem atenção. Agora, você irá colocar nos seguintes verbos, ou seja, nos verbos abaixo, R para verbos regulares e I para verbos irregulares. Prestem atenção que já tem uma respondida. O primeiro parênteses, eu tenho aí exercise, que é o verbo exercitar, e exercised, que é o passado do exercise. Esse verbo ele é um verbo regular. Por que ele é um verbo regular? Porque no passado ele termina com ed. E a gente sabe que um verbo é regular quando ele termina com ed no passado. Então eu coloco a letra R, como vocês veem aí na tela, R de regular. É muito simples. Se o verbo não terminou com ed no passado, ele é um verbo irregular. Aí o que vocês farão? Vocês irão prestar atenção em cada verbo, tá? Nos verbos da letra B, C, D, E e F, irão dizer se eles são regulares ou irregulares. Se eles forem regulares, vocês vão colocar a letra R. Se eles forem irregulares, vocês irão colocar a letra I. Beleza? Tá muito fácil. Terminando a número 2, vocês irão para a página número 7. Na página número 7, vocês irão fazer a questão número 1. Prestem atenção, questão número 1 da página 7. A questão pede o seguinte, olha. Are these sentences in the simple present? PR. Esse PR, entre parênteses, indica presente. Or simple past. PA. Tá? PA quer dizer past, passado. Aí o que vocês farão? Reparem que eu tenho aí 5 frases. Vocês irão me dizer se essas frases estão no presente ou no passado. Reparem que a letra A está escrito assim, olha, I feel more relaxed right now. Eu me sinto mais relaxado agora. Essa frase ela está no presente. Como ela está no presente, eu coloco PR. PR quer dizer presente. Porém, se ela estivesse no passado, eu ia colocar PA. PA de passado. Então vocês irão ler as outras frases que não estão respondidas e vocês irão me dizer se elas estão no presente ou no passado. Se elas estiverem no presente, vocês vão colocar entre os parênteses o PR. PR quer dizer presente. Se elas estiverem no passado, vocês irão colocar PA de passado. Beleza? Terminando a número 1, o que acontece? A gente não vai fazer a número 2. Por quê? Porque na videoaula passada que eu postei na terça-feira, no vídeo onde eu explico sobre o passado simples, eu respondo a número 2 da página 7 e eu respondo a número 3 da página 8. Então a gente vai pular agora e vai fazer a número 4, beleza? Se você não fez a número 2 da página 7 e nem a número 3 da página 8, volta lá na videoaula passada que eu respondo essas duas questões enquanto eu explico sobre o Simple Past, beleza? Então vamos lá. Na questão número 4 da página 8, eu tenho uma cruzadinha. Prestem atenção, eu tenho uma cruzadinha. Eu tenho aí duas colunas, né? Tipo, eu tenho colunas verticais, tá? Presta atenção, verticais, across, as colunas. E eu tenho as horizontais. As horizontais são as linhas, tá? Ou seja, as down. Down são as linhas. Reparem que no canto eu tenho aí across e down. Aí eu tenho número 1, o verbo try. Try quer dizer experimentar. Número 2, ou número 3, give, que é o verbo dar. Número 5, use, que é o verbo usar. Número 7, love, que é o verbo amar. Número 9, tell, que é o verbo contar. Número 11, open, que é o verbo abrir. Número 13, eu tenho read, que é o verbo ler. E aí eu tenho os outros verbos. No down, que são as linhas horizontais. Prestem atenção, no down, as linhas verticais, desculpa, down é vertical. Nas linhas verticais eu tenho write, prestem atenção, write, número 2, live, que quer dizer viver, número 4, close, número 6, que quer dizer fechar,
8, stop, que quer dizer parar. 10, enjoy, que quer dizer aproveitar, curtir. 12, eu tenho know, que é o verbo saber, conhecer. O que vocês farão? Vocês irão preencher essas cruzadinhas com o passado de cada um desses verbos. Reparem que na número 1, que é o verbo experimentar, try, na linha horizontal, across, horizontal, across é horizontal, eu tenho aí a resposta, olha só, tried. Ou seja, o passado de try é tried. T-R-I-E-D. Tried. Beleza? Aí vocês irão colocar o passado de cada um desses verbos aí que se pede no seu respectivo lugar na cruzadinha. Então tá bem fácil, bem tranquilo. Vocês podem utilizar a ajuda do Google Tradutor ou de um dicionário, tá? Não é nenhum erro usar o Google Tradutor ou dicionário. Eles são ferramentas de pesquisa e usados com moderação, eles fazem parte do processo de aprendizagem. Beleza? Desde que vocês se esforcem também para aprender durante essas pesquisas, tá? Não adianta a gente só jogar lá sem a gente se esforçar em aprender o que está sendo pesquisado ali, beleza? Mas vocês podem usar o Google Tradutor e o dicionário sem problema nenhum, caso vocês tenham dificuldades na hora de responder sobre os verbos no passado. Aí, terminando a cruzadinha na página 8, vocês irão fazer a página 9. Número 1 da página 9, olha só, é muito simples. Aqui a gente vai falar sobre as invenções novamente. A número 1 pede o seguinte: Do you know these innovations? Label them using words from the box. Você conhece essas invenções, essas inovações? Nomeie essas invenções, né, as invenções abaixo, com as palavras da caixa. Reparem que eu tenho as figuras e eu tenho acima das figuras um retângulo, na verdade não é nenhuma caixa, é um retângulo azul com o nome dessas figuras. Vocês irão nomear essas figuras. Olhem só que a gente já tem a roda, já está respondida aqui na tela, prestem atenção. Eu tenho aí o wheel. O wheel quer dizer roda. A roda, em um determinado momento, foi uma grande invenção, uma grande inovação para a sua época. Tá? Então reparem que já está nomeado aqui. Aí eu tenho aí televisão, eu tenho satélite, eu tenho relógio, eu tenho esse outro objeto aí, é um ábade. Isso, ábade, ábaco na verdade, ábaco. Tá? Nós temos aí um smartphone, um calendário, nós temos aí um sabonete, um sabão, e nós temos aí a internet, tá? Esse globo, essa última figura, representa a internet. Então vocês irão nomear cada figura. É bem simples, é bem fácil, beleza? Novamente, vocês podem utilizar um dicionário, caso vocês tenham dificuldade, ou o Google Tradutor na hora de responder as questões, beleza? Próxima questão, vocês farão, olhem só, a número 2, a questão número 2 e a número 3, elas são questões orais. Todas as vezes que vocês virem esse balãozinho aí do lado da questão, indica que é uma questão oral, ou seja, é uma questão onde nós iremos discutir, ou seja, não é necessário uma resposta no livro, nem todas, algumas exigem resposta também. Porém, essas aqui elas não precisam de resposta no livro. A número 2 ela pergunta o seguinte, olha, quais inovações você acha que foram desenvolvidas ao mesmo tempo? Tá? Considere aí a década ou o século que essas invenções foram inventadas, tá? Então discuta suas ideias aí com seus colegas. Então a gente vai responder essa pergunta na nossa aula ao vivo de quarta-feira. A número 3 pergunta assim, olha, how have these innovations changed the world? Quais dessas inovações aí mudaram o mundo? Na sua opinião, quais delas aí são as mais importantes e por quê? Nesse caso, são as invenções que nós temos aí na número 1, tá? Que nós temos que nomear. Aí, a gente vai responder a 2 e a 3 na nossa aula online, quarta-feira, eu tenho a número 4. A número 4 diz assim, olha, listen to an excerpt of a talk and try to identify the following information. Prestem atenção. Aqui abaixo do vídeo, na plataforma, eu vou deixar um áudio para vocês poderem responder a questão número 4 aí da página 9. É muito fácil, muito simples. Vocês irão escutar esse áudio e irão me dizer, por exemplo, a letra A pede the topic. The topic quer dizer assim, o assunto. Qual assunto está sendo abordado no áudio que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês poderem responder a número 4 e a número 5, que eu vou explicar daqui a pouco. A letra A já está respondida, que quer dizer o seguinte, ó, innovations through time, que quer dizer inovações através do tempo. Então o áudio está falando sobre as invenções que foram feitas e descobertas aí através do tempo. A letra B pergunta o seguinte, olhem só.
The kind of talk, presentation, class, interview, etc. Que tipo de fala está sendo dita nesse áudio? É uma apresentação, é uma aula, é uma entrevista, é um debate? Aí vocês vão escrever. Se for uma apresentação, presentation. Se for uma aula, vocês escreverão a class. Se for um debate, debate. Beleza? Simples assim. Lembrando que, como é em inglês, vocês podem identificar, por exemplo, se vocês perceberem que é uma aula, aí vocês não sabem escrever aula, joga lá no Google Tradutor a aula que vai aparecer, vocês colocam aí certinho, beleza? A letra C pergunta assim, e os apresentadores, as pessoas que falam, tá? Quem está falando é um homem, uma mulher, é um apresentador, uma apresentadora, é uma criança, beleza? E a número D, a letra D diz assim, e o alcance? Tipo, qual a intenção? A intenção desse áudio é o quê? É falar sobre o quê? É falar sobre a importância das invenções, a mudança que o mundo teve por meio dessas invenções, beleza? Quem não conseguir responder, a gente responde a gente faz a correção na quarta-feira, porém tentem fazer, beleza? Sempre tentem fazer. Então, terminando a número 4, vocês irão fazer a número 5. A número 5 aí da página 9, prestem atenção, ela ainda será respondida utilizando o áudio, tá? O mesmo áudio da número 4. Que diz o seguinte, olha, listen again, escute novamente e numere as invenções, os grupos aí com as invenções em ordem como você escuta no áudio. Reparem que eu tenho aí três grupos. Eu tenho um quadrado aí, dividido em 3 colunas. Aí eu tenho group, escrito acima, na primeira linha, né, de cada coluna, e abaixo eu tenho as invenções. Aí vocês irão me dizer qual grupo de invenção foi criado primeiro. Por exemplo, se foi essa primeira coluna, foi o grupo com as primeiras invenções, vocês só vão colocar o número 1. Se for número 2, e assim farão em todas. Tá? De acordo com o que está sendo dito no áudio, beleza? Escutem o áudio, prestem bastante atenção. Se eles falarem, por exemplo, que o relógio e o calendário gregoriano foram as primeiras invenções, aí vocês colocaram o número 1 nessa lacuna. Se foram as terceiras invenções aí mencionadas, vocês colocaram o número 3. Beleza? Então tá bem fácil, tá bem tranquilo. A gente fará então somente até a página número 9. Então tá bem tranquilo, tá bem fácil, porém, se você não assistiu o vídeo sobre o Simple Past, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Na plataforma vai estar acima do vídeo, no YouTube vai estar abaixo, beleza? Porém, não deixem de assistir, é de extrema importância que vocês assistam, pois na videoaula passada eu falo sobre o Simple Past, explico as regrinhas, respondo, por exemplo, com vocês, lá na explicação, o exercício número 2 da página 7 e o exercício número 3 da página 8. Tá? Então não deixem de assistir o vídeo. Na nossa aula ao vivo, na quarta-feira, a partir das 9 horas, nós iremos fazer as correções desses exercícios e aí eu falarei um pouco mais sobre o Simple Present. Beleza? Simple Past, desculpa. Então é isso, meninos. Tenham um bom dia. Qualquer dúvida, me procurem e até quarta-feira.